Olá, mulherada! Tudo bem? Então, vamos mais de uma live e hoje eu acho que é uma live muito interessante, né? Porque muitas pessoas passam determinados problemas no seu relacionamento, com a sua sexualidade, mas também não entende o que possa estar passando na sua cabeça, que possa estar atrapalhando isso. Um dos pontos chaves, né, que eu acho que a gente precisa, né, entender determinadas situações do que a gente viveu para que a gente consiga, a partir de agora, realmente melhorar nossa sexualidade e entender o que está faltando para essa conexão do nosso corpo e da nossa mente fluir de uma forma mais natural, para que a gente realmente consiga melhorar as questões das nossas relações e do nosso relacionamento. O tema é: pensar em sexo é errado? Gostar de sexo é errado? Sentir prazer no sexo é errado? Nossa, Gisele, mas isso, assim, as pessoas não têm esse tipo de pensamento. É lógico que não é errado. Gente, nem sempre a cabeça de todo mundo pensa dessa determinada forma, tá? A gente ainda vive numa sociedade patriarcal, narcisista, com problemas culturais muito pesados e principalmente cheias de tabus, né? Então, a questão de achar que gostar de sexo é errado vem através de 5 palavrinhas que a gente vai discutir um pouquinho aqui, tá? Por mais que a pessoa tenha tesão, desejo, vontade de estar com alguém, nem sempre a mente age conforme o seu próprio corpo, né? Não estão alinhadas. E alguns sentimentos mal resolvidos, né? Que pode ter sido uma coisa pontual, pode ter sido uma coisa que você vem nutrindo de forma negativa, tanto questões atuais, né, sua vida atual, como coisas do passado. Isso tudo pode sim afetar a sua sexualidade, tá? E a boa notícia é que doses disso em determinados pontos também são bons para a gente poder enxergar o que possa estar errado. E a gente também pode conseguir entender o que está acontecendo através de um autoconhecimento e uma conscientização própria de que você realmente precisa melhorar. Tem como isso ficar fantástico. Os principais 5 inimigos que eu falo, né, da questão das pessoas acharem que o sexo é errado, né, que o sexo, por que o sexo às vezes não é bom, são culpa, tristeza, medo, vergonha e raiva. Pensem bem nessas 5 palavrinhas para ver se alguém aí, alguma de vocês, realmente se encaixa nela, para a gente poder chegar na frase da live de hoje. Então hoje nós vamos começar a falar um pouco sobre culpa, né? Eu acho que é o principal ponto-chave, né? Às vezes você não conseguir ter um orgasmo, você não conseguir se expressar para o seu parceiro, não consegue se masturbar, ou então achar que a masturbação, se você fizer isso, mesmo estando casada ou em algum relacionamento, você se acha suja por estar praticando isso, ou então pensar e tentar realizar suas fantasias sexuais, ou somente pensar em fantasias, você acha que isso é sujo, que isso é errado. Esses tipos de pontos, que tem a ver também com crenças, tabus e religiões, torna você uma pessoa carregada de culpa. Eu tive vontade de fazer uma fantasia e na minha cabeça eu desembolei isso até com uma masturbação. Naquele momento você está vivenciando aquilo. Passa um tempinho, acabou, você conseguiu lá gozar, tudo bonitinho, aí vem o sentimento de quê? De culpa, de achar o que você tá fazendo tá errado, entendeu? Nossa, mas eu tenho parceiro, por que eu tô fantasiando com outra pessoa, que às vezes, a maioria das vezes são artistas, que você idealiza uma fantasia dessa junto com uma masturbação, aí quando você pratica, depois vem o sentimento de culpa. Ou então até mesmo em caso de uma relação sexual, entendeu? Você tá lá com seu parceiro, mas tá um dia ruim, né? Às vezes você teve uma briga lá com seu patrão, ou as coisas não saíram conforme você queria. Você chegou em casa, seu parceiro pediu, vocês começaram lá a ter uma relação, mas você não conseguiu realmente se entregar totalmente àquele momento, de ter sentido o prazer que você merecia. E quando acaba o ato, o que vem? Culpa. Culpa de achar que não é suficiente, culpa de achar que você deveria estar ali para satisfazer o seu parceiro e você não conseguiu. Enfim, várias coisas desse sentido fazem com que a gente se sintam culpadas pelo um simples pensamento, mas erótico também.
né? Então a gente tem que acabar abandonando um pouco isso. As pessoas geralmente que ficam com esse sentimento de culpa são pessoas, às vezes, que vivenciaram uma educação sexual mais rigorosa dos pais ou muito dentro de determinadas religiões e fica naquela balança se segue totalmente, se não segue, aí fica no meio termo. Então a culpa entra muito pesada aí nesse quesito. Se você também não explorou a sua sexualidade durante a sua puberdade, que seria normal, então essa repressão ainda do prazer da sexualidade da mulher enquanto ela tá na época da puberdade dela, na adolescência, e agora, quando ela consegue ter às vezes um prazer mais intenso fora da sua relação, às vezes até com uma própria masturbação, você leva o sentimento de culpa, que às vezes, por que sozinho eu consigo, com meu parceiro eu não consigo? Então, todas essas frases, isso interfere no seu relacionamento, nas suas relações, e esse sentimento de culpa fica cada vez mais pesado, e você cada vez mais tem dificuldade de se entregar. Então, é uma coisa que a gente precisa repensar, são coisas que a gente precisa dialogar mais com seu parceiro, falar com ele exatamente das coisas que você gosta, explicar que aquele dia você não está num dia bom. Então, às vezes, é um dia de você estar tendo uma relação sexual mais tranquila, mais romântica. Ou então você expressar para ele as fantasias que vocês consigam, né, realmente estarem realizando. Então, o diálogo e o autoconhecimento também, né, são os pontos chaves para a gente conseguir diminuir a sensação de culpa. Rever as suas religiões, entendeu? Se você realmente quer seguir, então siga de forma correta, tentar passar por cima de alguns tabus. Tem pessoas que são muito tímidas, muita vergonha, não conseguem se expressar, né? E também sair um pouco desse mundo de fantasias, né, que nós estamos vivendo hoje em dia. Quando eu falo que tá vivendo fantasia, a gente tá vivendo em Nárnia, gente, porque a gente vive de rede social, a gente perde tempo do nosso dia. Às vezes a gente poderia estar fazendo outras coisas mais produtivas pelo simples fato de ficar lá vendo a vida dos outros, né? Quando a gente usa a rede social para algum tipo de aprendizado é uma coisa, mas a maioria das pessoas passam horas rodando ali a barra do Instagram, do Facebook, TikTok, Twitter, né? E na verdade não tá vendo nada de produtivo, tá só realmente vendo a vida dos outros e tentando se encaixar na vida dos outros, porque na sua visão aquilo é real e aquilo que tem que ser feito, tem que ser idealizado, é a forma correta. Não, gente. O mundo hoje em dia virtual é um mundo totalmente fora da realidade. Ninguém é 100% perfeito, a vida de ninguém é 100% perfeito, o relacionamento de ninguém é 100% perfeito, e a vida dessas pessoas não é só felicidade o tempo todo. Isso não existe. Então muitas pessoas também acabam vendo aquele tipo de pessoa achando que o corpo tem que ser daquela forma. Então não se aceita do jeito que é. Então a partir do momento que você não aceita do jeito que você é, você não consegue se soltar na cama. Aí também tem um sentimento de culpa, né, de não conseguir estar se entregando ao seu parceiro da forma correta. Então esses pontos a gente precisa trabalhar. Você precisa enxergar o porquê pós-sexo você tá com esse tipo de sentimento. Por que você ainda acha que gostar de sexo é errado? Isso é um tabu muito grande, muito grande. E é cultural, né? As mulheres sempre tiveram uma repressão, desde sempre, né? Não é de agora, é desde sempre, desde que a gente conhece aí a humanidade, que as mulheres têm uma repressão em relação à sua sexualidade, que a gente traz resquício disso até hoje, né? De a mulher ter prazer, sentir prazer, né, sozinha ou acompanhada, era uma questão muito difícil. As mulheres antigamente não tinham nem o direito de escolha de quem ela se relacionava, com quem ela teria alguma relação sexual, né, casamentos arranjados, acordos de família e por aí vai. E até porque nessa época as mulheres não se exploravam, né, o próprio corpo, não conheciam nada em relação ao sexo, ao seu próprio corpo, o prazer feminino, nada disso. Então isso hoje ainda tem algumas pessoas que, se você põe na sua cabeça também, né, que aí também agora tem um outro lado, que sexo é errado, porque eu gosto muito,
entendeu? E isso a sociedade ainda enxerga a mulher que gosta muito de sexo como uma coisa promíscua, entendeu? Os homens não. Os homens que transam com todo mundo não tem problema nenhum. Agora, uma mulher que gosta de sexo, que quer ter uma vida sexual bem ativa, diária, independente se ela tem um relacionamento, que vai fazer isso com uma única pessoa, ou se ela vai fazer casualmente, ou ela vai ter prazer sozinha, ainda é um tabu muito impregnado na nossa sociedade, aonde que isso pode ser interpretado como uma pessoa tarada, uma pessoa promíscua, uma pessoa que não tem que ser valorizada, né? E vários outros adjetivos que a gente ainda hoje escuta. Então, mulher gostar de sexo, hoje em dia, a sociedade ainda joga aquela enxurrada de questões negativas. Então, muitas pessoas ficam pensando, poxa, eu gosto tanto, mas será que é errado eu gostar tanto? Não, gente, não é errado. O problema é a nossa sociedade, a nossa cultura e os tabus. A gente tem que viver nossa sexualidade do jeito que a gente quer, mas não quer dizer que a gente também não precisa escancarar isso para a sociedade, né? Já que a gente ainda vive numa sociedade com tabus e questões culturais em relação à sexualidade da mulher. O que você faz dentro de quatro paredes e com quem que seja é problema exclusivamente seu e de quem está contigo. O que está ali tem que ficar ali e não precisa abrir. O problema é que hoje em dia as redes sociais estão assim, né? Eu tenho pessoas que eu sigo no Instagram que eu sei exatamente a rotina dela todinha, até o que ela toma no café da manhã, porque ela posta isso, né? Então nós não temos mais um pouco de privacidade. E isso, por um lado, é bom no sentido que nós estamos botando um pouco de voz para que isso cada vez menos seja impactante na sociedade em relação à mulher, né, a sua sexualidade. E pelo lado negativo também, que ainda se tem muitas críticas com a mulher em relação a isso. E a gente tem que saber dosar. Eu gosto de falar que a gente tem que saber dosar exatamente o que a gente vai mostrar para as pessoas, né? E aquilo que a gente tem que guardar pra gente. Justamente pra gente não ser criticada, né? De uma forma muito negativa que possa impactar o seu psicológico e a sua vida como um todo, né? Eu acho que aos pouquinhos a gente pode ir se soltando. Eu acho que tudo que é 880 não funciona, né? O outro ponto interessante pra gente trabalhar é a tristeza, né? Que eu acabei de falar. Mas o que tem a tristeza entrar em relação a gostar ou não gostar de sexo? Quando a pessoa está muito triste por questões pontuais ou coisas que ela vem somatizando de um determinado tempo, um luto, uma depressão, perda de algo importante. Então, assim, a tristeza que eu falo aqui não está somente relacionada às questões sexuais, mas questões da vida mesmo. E isso pode sim também refletir na sua vida sexual. Se você não tem um estímulo, que você está depressivo, você está triste com alguma coisa, vai ser difícil você ter um estímulo que te estimule a ter um aumento de libido, excitação, para você ter um prazer. Então acaba que as suas relações ficam, entre aspas, meia boca, né? E esse meia boca de você não conseguir se soltar, se libertar, depois vem com um sentimento de culpa de que aquilo é errado. Tem pessoas que vivem dessa forma por um tempo muito longo. Então, pessoas que têm esse tipo de perfil, ou então estão vivendo isso em um determinado momento, costumam não se valorizar, não conseguem se enxergar como mulher, se enxergar como uma mulher bonita, pontua muito corpo, imperfeições de corpo. E são pessoas que não têm forças emocionais realmente para se entregar ao momento, né? Então isso também é ruim, isso precisa ser tratado e isso pode também levar um probleminha do seu relacionamento se você não consegue nem dialogar isso com o seu parceiro, né? Expor a sua tristeza, expor o que você está sentindo para que as coisas modifiquem no seu relacionamento e principalmente na relação sexual é muito importante, precisa ter diálogo, né? Agora, outro ponto-chave interessante que eu acho que encaixa em um monte de mulheres é a vergonha, né? A quantidade de pessoas, de mulheres introvertidas e tímidas é muito grande. Então, quando você tem esse perfil, você tem vergonha do seu corpo, você tem vergonha de se expor, você tem vergonha de se comunicar com o seu parceiro. Isso faz com que você tenha uma relação sexual incompleta, né? E a falta de entrega, como eu estou falando aqui até várias vezes, né? Faz com que você ache também que gostar demais de sexo é errado. Mas como você tem um pensamento, eu gosto de sexo, mas eu não consigo realmente ter uma satisfação nas minhas relações, entendeu? Por falta de
próprio conhecimento corporal, por também não se explorar e principalmente não dialogar com o seu parceiro, independente se você está com uma pessoa que vocês estão praticando um sexo casual ou pessoas que você tem iniciando um relacionamento ou que tem um relacionamento longo. As mulheres são feitas de fases, né? Então tem fases que nós estamos bem, a gente quer um sexo mais selvagem, então tem épocas que nós estamos mais deprimidas, com questões hormonais, né? A gente quer uma coisa mais tranquila. E assim, se você não conversar, o seu parceiro não vai saber o que você quer naquele determinado momento, né? Então é interessante que você trabalhe a sua vergonha, né? As pessoas que sentem vergonha, que são mais tímidas, elas têm medo da crítica do próprio corpo, crítica de algumas atitudes. Umas pensam assim, será que ele vai achar meu corpo bonito? Será que eu falar isso, ele vai achar que eu sou ousada? E será que se eu me entregar assim, botar um brinquedo erótico, ele vai achar que não sou uma pessoa para casar? Gente, tem mulheres que pensam exatamente assim ainda. Mas como é que você vai saber? Você vai ficar com esse monte de pergunta na sua cabeça, se reprimindo cada vez mais, mas não tem coragem nem de expressar as suas próprias perguntas para o seu parceiro para saber exatamente o que ele acha. O achismo, gente, é um ponto-chave para as coisas darem errado, porque o que você acha não é o que ele acha, cada um tem uma opinião diferente. Então nós temos que trabalhar esse ponto seu, né, de que o diálogo é o ponto mais importante, né, e tentar aos pouquinhos se soltar também, né, não ficar com questões, dúvidas em relação à sua sexualidade, em questão das suas relações sexuais também, e que vocês podem descobrir junto, tanto você quanto o parceiro. Pode acontecer de você fazer alguma determinada pergunta para ele falar, vamos descobrir juntos, então, que eu também não sei, né? E dali vocês buscam juntos um autoconhecimento. Então, isso também é muito importante. As pessoas tímidas, elas têm mais dificuldade de terem orgasmos e se entregarem numa relação sexual, por conta de todas as perguntas, esse ponto de interrogação infinito que fica na mente, né? E não adianta, se você tem perguntas, se você tem dúvidas, isso precisa ser sanado, porque você não vai conseguir ter realmente prazer numa relação. A cabeça, a mente e o corpo, eles têm que estar em sintonia durante uma relação sexual, senão você não vai conseguir realmente aproveitar aquele momento e sentir prazer, de qualquer forma que seja, né? Então, gente, precisamos sim trabalhar esse lado da timidez e da vergonha. Outro ponto interessante também que a gente tem que colocar aqui é a questão do medo, né, Gisele? Medo, né? Gente, o medo é um dos sentimentos mais limitadores dos relacionamentos amorosos, porque a gente quer prever coisas que nem aconteceu, a gente quer prever determinadas situações que você nem sabe se vai acontecer, e você também quer prever o que está na cabeça do seu parceiro e achar que ele vai se comportar de uma determinada forma, né? O medo, gente, ele é paralisante. O medo faz com que você não consiga enxergar, que você não consiga pensar de forma clara exatamente aquilo que está acontecendo com você. E, consequentemente, isso mina seu relacionamento e suas relações. O medo, quando eu falo medo, não estou falando medo de alguma coisa, mas medo do que ele vai pensar em relação a você, né? Se as suas atitudes vai agradar ele ou não. Primeiro que tem que agradar você primeiro, né? A gente não tem que agradar de determinada forma ninguém antes da gente. Pô, se eu gosto, por que não eu não conversar com ele para ver se a gente entra em determinado acordo? E esse medo, né, gera ansiedade. E a ansiedade atrapalha uma relação, porque a sua cabeça não desliga, entendeu? Você fica se perguntando o tempo todo, gente, será que eu tô tendo um desempenho bom? Será que ele tá gostando? Será que ele vai conseguir ter prazer? E você esquece de você nesse determinado momento, né? E que é errado. Muitas pessoas não chegam ao orgasmo numa relação sexual ou até mesmo numa masturbação por conta de ansiedade, de pensar demais, de tentar adivinhar o que aquela pessoa que você está pensando sobre você. Então a gente precisa trabalhar esse lado seu de atitude, de empoderamento feminino, né? Muitas pessoas também têm medo da exposição, o medo de se expor em determinadas situações e o que as pessoas vão achar, né?
Aí, será que quando eu acabar aqui ele vai falar meu desempenho para alguém? Gente, o sexo não é feito de desempenho, não. Isso é besteira, entendeu? O desempenho não quer dizer nada em relação ao prazer. O interessante é você realmente conseguir focar sua relação em ter prazer, independente se vai ser com penetração, independente se vai ser numa masturbação, independente se vai ser num oral ou com um brinquedo erótico. Não interessa, entendeu? O que é interessante é que você sinta prazer, que a sua relação seja boa, que a sua relação seja gostosa, que você curta aquele momento e relaxe com aquele momento. Entendeu? Agora, o que o outro está pensando, o que ele está deixando de pensar, não cabe a você, entendeu? Se é importante para você, converse com ele, não fique imaginando o que ele vai pensar ou vai deixar de pensar. Isso vai começar a dar um bolo na sua cabeça e cada vez mais você vai se embolar nessa teia e a sua mente não vai desbloquear para o seu prazer. Então a gente precisa trabalhar todos esses tópicos que você se encaixa em cada um deles, né? Então vamos para o último, né? Que todo mundo acha até interessante, né? A raiva. Oi, gente. Pessoas que tiveram problemas em relacionamentos anteriores, pessoas que tiveram problemas de traição, pessoas que tiveram algum tipo de abuso ou algum tipo de abandono. Quem tem esse tipo de histórico, gente, mulheres sentem raiva, mas é assim, é muita raiva, entendeu? E isso é perfeitamente normal, gente. Quem que não é traído que não fica com raiva? Não tem como, gente. Entendeu? Um relacionamento que acabou de uma forma desastrosa, entendeu? Que acabaram brigados, isso gera raiva, é um sentimento do ser humano. Ninguém é passivo para tudo, para aceitar tudo, né? A única coisa que não pode acontecer é você se tornar refém eterna dessa raiva e julgar tudo que você vivencia no seu relacionamento de agora ou no que você pensa agora das experiências anteriores, né? Se você teve um problema lá com o seu namorado quando você tinha 18 anos, não pode interferir no que você tem agora com 30. O que você vivenciou, você não vai passar por isso de novo, entendeu? E não é o mesmo relacionamento. A gente não pontuar. Mulher tem, a gente fala muito isso aqui. Ah, foi bom eu passar por aquilo que agora eu aprendi. Esse aprendi, entendeu? Às vezes leva o quê? Mágoa. E você não se solta mais porque você não quer deixar que aquilo volte, que aquilo retorne. Então, quando eu pontuo isso, gente, porque isso acontece muito. Eu fui traída. Tá? Às vezes a pessoa não quer um relacionamento sério, mas agora, não, eu aprendi que homem nem presta. Gente, não é assim. Isso não acontece também em todos os casos. A gente tem que estar aberto para novos relacionamentos. O que aconteceu no passado, gente, pedrinha ali, ó, ficou no passado. Não quer dizer que os relacionamentos que você vai ter agora vão ser iguais ou que você vai passar a mesma coisa. Às vezes o problema não foi seu, às vezes o problema foi dele ou foi dos dois, entendeu? Que sirva mesmo de aprendizado, mas questões positivas. As negativas você deixa lá, entendeu? E leve para você as positivas para que você consiga realmente continuar vivendo e desfrutando da sua sexualidade. A raiva, ele é um sentimento que vai te corroendo por dentro, né? Sentir raiva e botar aquilo para fora, ele tem que ser vivido e tem que ser colocado para fora, mas tem pessoas que guardam isso para dentro, né? Ficam com aquilo remoendo aquilo e acaba que você não consegue realmente viver sua sexualidade, você fica reprimindo esse tipo de sentimento, né? E isso acaba prejudicando seus relacionamentos que você tem agora. Às vezes até você tomando atitudes que nem condiz com o que você pensa, que você idealiza, mas pela vivência que você teve lá. Então tem tudo para dar errado, né? A raiva, eu quis deixá-la por último, porque ela também pode se tornar uma doença psicossomática, né? Se você mantém aquilo guardado para você e remoendo aquilo de forma totalmente negativa. O que a gente tem que entender é que tudo que a gente viveu na vida da gente, por mais ruim que tenha sido aquela experiência, dá para se tirar coisas positivas dela. A gente tem que conseguir separar, né, o que a gente vivenciou negativo e deixar lá e o que a gente pode tirar de aproveito daquilo de forma positiva para que nós nos tornemos assim pessoas melhores hoje. É muito interessante a gente trabalhar esse lado, nós pensarmos em todos esses pontos, né?
enxergar o sexo, gente, como uma coisa extremamente natural, fantástica, que tem que ser vivida da forma que cada um idealize e consiga ter essas idealizações correspondidas, se soltar mais. Nós, mulheres, temos que pensar um pouco menos em julgamento e pensar um pouco mais no nosso prazer, né? E isso faz toda a diferença quando a gente pensa que é errado gostar muito de sexo, que eu sou ninfomaníaca. Tem umas pessoas que gostam já muito dessa palavra, né? Eu sou ninfomaníaca. Gente, ser ninfomaníaca é uma doença. Não é porque você gosta de sexo, você querer fazer sexo todo dia e por um longo tempo, durante uma relação sexual mais duradoura, não quer dizer que você é ninfomaníaca, né? Quer dizer que você é uma pessoa normal que explora toda a sua sexualidade de forma extremamente positiva e prazerosa para você e para o seu parceiro. Não tem nada de errado nisso, gente. O corpo da gente foi feito para isso, né? A gente consegue ter vários orgasmos no mesmo dia, nós conseguimos ter vários orgasmos numa mesma relação. É errado? Não é. O corpo não te proporciona isso, ele está te proporcionando é porque você pode, entendeu? Então isso é um ponto-chave. Isso é importante, né? E esses pontos que eu passei aqui para vocês são os pontos chaves para você estar vivenciando uma relação sexual mais ou menos, né? Meia boca. Temos que tentar deixar os tabus e os questionamentos negativos em relação à nossa sexualidade para trás. Tem uma frase que eu gosto muito de usar, né? O que é uma pessoa tarada? Né? As pessoas falam assim, pô, você é tarada. Mas por que ela sabe que você é tarada? Gente, tarado ou tarada, é uma pessoa simples que foi pega numa determinada situação. Entendeu? Que até o momento que ninguém te viu praticando praticamente nada demais, você não tem esse título. Agora, se alguém te pega fazendo determinado, por mais simples que seja em relação à sua sexualidade, as pessoas acham que você é uma pessoa tarada. Você fica olhando demais pra bunda de alguém, entendeu? Você dando uma cantada, né? Se você tá na rua e você vira pra olhar, por exemplo, a bunda de um homem, se uma pessoa te pega fazendo isso, a pessoa já põe na cabeça assim, nossa, que mulher tarada, não é? Aí agora me fala, qual que é o problema de você cobiçar alguém? Você sentir desejo por alguém, né? Por que a gente tem que reprimir isso? Né? É lógico que a gente não pode ser promíscuo, né? As coisas não tem que ser também escancaradas, o respeito acima de tudo. Mas qual que é o problema em olhar, gente? Né? E a gente ainda é muito recriminado com isso, porque se um homem pega e olha a mulher de determinada forma, os seios ou até a própria bunda, é normal, né? Agora, se a mulher pega fazendo esse tipo de coisa, principalmente se ela pega e olha os órgãos genitais para tentar tamanho, para ver se o homem está excitado ou não, já acha a mulher sem vergonha, tarada, né? Aí tá um pouco ainda que existe do tabu em relação à sociedade que a gente vive, né? Então, olhar é errado? Não. A gente ainda tem isso embutido na nossa sociedade? Sim. Então, olhe, gente, continue olhando, mas discretamente, né? Para que isso não fique muito exacerbado. Você não pode deixar de olhar, mas vamos olhar de uma forma mais discreta, né? A forma que você conversa com determinadas pessoas também, né? Mulheres diretas costumam ser taxadas de pessoas taradas, né? Se em vez de você ficar rodeando o que você quer, você chegar lá na lata e falar, poxa, vamos para um lugar melhor, né? Vamos para um lugar mais íntimo, onde só fica gente. Gente, o homem já pensa milhões de coisas em relação à mulher. Lógico, homens com a mente aberta vão achar isso o máximo, mas homens com a mente quadrada vão achar que é isso. Mulher tarada, entendeu? Gente, qual que é o problema de você simplesmente ser direta naquilo que você quer, sem floreio? Eu quero isso, eu quero ter uma relação com você, eu quero transar com você, então vamos lá resolver o nosso problema. Por que não, gente? Entendeu? Então são mulheres taxadas de mulheres sem vergonhas e taradas pelo simples fato de você querer expor exatamente aquilo que você quer, né? Então, isso ainda é muito cultural, né? E o certo é isso. Pra que você tem que ficar floreando, jogando indireta pro homem ter que fazer um convite desse pra você? Por que a mulher não pode fazer o convite de estar expressando exatamente o que ela quer naquele momento, com aquela pessoa, né? Às vezes rolou aquela química, eu falei, pô, que bacana, então vamos. Aí a pessoa tá lá, que enrola, aí você tá, que enrola, em vez de tentar, né? Às vezes a mulher também fica esperando muito as atitudes dos homens.
né? Espera que ele tome atitude. Não por conta, às vezes, de sentir vergonha, mas também por conta de tabus e também que ela ainda fica, como eu te falei, falta de diálogo, né? Ai, será que ele vai me chamar? Será que ele gosta de mim? Será que ele tá achando que eu sou bonita? Será que ele vai ter tesão em mim? Entendeu? Ele não tem que ficar pensando. Você só vai saber disso se você perguntar. Se você se expor àquilo que você quer. Senão você não vai conseguir fazer isso, né? Então, a gente tem que aprender a trabalhar e a lidar a sexualidade de uma forma mais simples e positiva, independente do que os outros vão pensar, né? E já tem vários artigos científicos que falam que homens sentem mais tesão em mulheres que têm atitude, né? E isso já, graças a Deus, está mudando aos pouquinhos, né? Então, tomar um pouco de atitude de uma forma respeitosa não tem nada demais. Então, por que é errado a gente gostar de sexo e expor o que a gente quer sexo, né? A gente não tem que ficar esperando o homem, a gente não tem que estar esperando a pessoa nos convidar. Por que não você não ligar para um contatinho seu? Eu falei, pô, vamos sair. Né? As mulheres ficam esperando o convite, né? Sempre esperando o convite. Para saber, ai, será? Acho que ele não quer nada comigo mais. Gente, é tentando, ligou aqui, vamos sair? Vamos pra balada, ou vamos pra algum lugar, vamos pra um hotel, né? Pô, hoje não dá, tá? Pô, beleza, acabou ali, entendeu? E bola pra frente, e daí? Né? Então a gente tem que pensar as coisas de uma forma mais natural, não assim, pô, ele me recusou, cara, ai, ele não quer saber mais de mim, meu Deus, sou doido com ele, ai, será que eu ligo de novo, amanhã eu chamo de novo, ai, será, o que ele tá pensando, será que ele não gostou de mim, será que é porque eu tô muito gorda, será que o meu peito é caído, será porque eu tenho estria, aí começa as neuras, né, ô gente, não tem que ficar, as perguntas, os pontos de interrogação, tem tudo para poder ser um desastre para tudo. Aquele contatinho hoje que não quis, daqui a 2 dias pode te ligar. Que sabe que você é uma mulher de atitude. Agora, se você ficar com essa neura o tempo inteiro, você não consegue nem ligar para o próximo contato, né? Porque você já acha que está errado. Porque esse deu errado, então você acha que é errado. Você querer transar, ter uma relação sexual de forma casual. O primeiro deu errado, então acha que todos vão dar errado. Não tem que pensar assim. Então, gente, vamos pensar um pouquinho nesse ponto que eu conversei com vocês, tentar enxergar o sexo como uma coisa mais natural, de forma positiva, você pensar mais em você dialogar mais aquilo que você quer, ter mais atitude, se conhecer mais. Isso tudo faz uma grande diferença na sua vida sexual, para você que está solteira, para você que está tendo sexo casual e para você que está num relacionamento, iniciando um ou a longo prazo, tá? Quando eu falo isso tudo aqui, eu não falo somente para quem tá começando ou quem tá solteiro, não. Tem gente que deve estar aí há 5 anos sem conversar direito com o marido, fazendo a mesma coisa, às vezes até programado o dia, né, que tá fazendo, aquela coisa sem graça, meio por obrigação. Não pode ser assim, gente. A gente é muito mais do que isso, né? Nós mulheres somos muito mais do que isso. E a gente tem como vivenciar o nosso prazer de várias formas, né? A gente só precisa se soltar um pouquinho mais, né, pra gente realmente conhecer todos os pontos, aprender mais. A gente que tá vivendo um relacionamento, a gente precisa estudar sobre o nosso relacionamento, entendeu? A vida é um estudo, a gente precisa aprender, entendeu? Viver a 2 é difícil, então a gente precisa estudar, entendeu? Estudar sobre sexualidade, estudar sobre casal, para que você consiga enxergar pontos que você precisa melhorar, passar para o seu parceiro aquilo também que ele possa melhorar. O homem nasce sabendo fazer sexo porque é uma questão biológica de reprodução, mas ele não nasce sabendo dar prazer à mulher. Isso não, isso é aprendido, tá? Isso é ensinado, isso é estudado. E o principal ponto para que ele aprenda vem através de você, que é a companheira dele, e ensinando tudo que ele precisa saber sobre você e sobre o seu corpo. É assim que funciona um relacionamento. Um eterno estudo sobre pessoas para que elas consigam realmente se unirem de forma positiva e ter uma vida de forma positiva. Tá joia, gente? Um abraço grande para vocês e obrigada!